Olá, vamos falar das energias do mês de abril. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Carolina, eu sou terapeuta holística, trabalho com terapias energéticas, com tarô e a numerologia e tenho um espaço terapêutico na Zona Sul de Porto Alegre. Bom, vamos começar a falar sobre as vibrações do mês de abril, segundo a numerologia. Abril será um mês de energia universal 8. Bem, o 8, positivamente, ele representa o poder, as conquistas pessoais e materiais, a eficiência, o senso prático, a administração, a responsabilidade social, a liderança. Negativamente, o 8 representa o excesso de materialismo, a teimosia, a arrogância, a falta do senso prático, uma má administração, uma má execução. Também fala de manipulação, de opressão, de corrupção. Aqui nós falamos de energias universais coletivas, mas as ações individuais refletem no coletivo. Então, para todos nós, no mês de abril será necessário muito mais do que um plano para remediar situações, para tapar buraco, muito mais do que planos emergenciais, é necessário que se coloque em prática, que se execute as coisas com mais praticidade, com mais realismo, né? Que se pense no que a gente quer colher lá na frente, né? Porque o que a gente vai colher na frente vai depender do que a gente está plantando agora, isso em todas as áreas da nossa vida, e tanto no individual como no coletivo. O 8, universalmente falando, ele se refere à administração, à execução. Então, muita atenção, né, nossa aí, no que os nossos governantes estarão fazendo, que medidas que vão estar tomando, né? A gente passou por uma situação, estamos passando ainda por uma situação bem séria aí na saúde, que reflete na economia, reflete no emocional das pessoas. Então, o 8, como energia universal, e falando aí de administração e de organização nesse nível, né, convém a gente prestar atenção, ficar atento aí o que os nossos governantes estão fazendo, quais são as ações que estão tomando, né, de que forma estão executando na prática, né, porque precisamos levar as coisas para a prática. A gente teve um mês de março, que inclusive o mês de março tinha uma energia 7, que é uma energia de reclusão, né? E nós vivemos período de restrição, né? Ainda estamos aí nesse começo de abril, mas é preciso que se viabilize maneiras, que se pense maneiras de começar a sair dessa restrição, né? De começar de plantar mesmo para colher lá na frente situações diferentes, e para que a gente não venha repetir os mesmos ciclos, né? O 8, ele tem o símbolo do infinito, ele remete à lei do retorno, ele fala sobre ciclos, né? E para a gente não repetir ciclos, não ser pegos de surpresa, né? Nas situações em que estamos vivendo, precisamos estruturar toda a nossa vida de forma individual e coletiva de maneira diferente. Claro, a responsabilidade é de cada um de nós, né? A gente não pode cobrar do outro aquilo que a gente não pode dar. Então, é preciso que a gente pense como indivíduo o que a gente pode fazer aí para construir uma realidade diferente, de forma madura e responsável, sair desse momento de restrição, né? De escassez, digamos assim, tá? Como arcanos do tarô, para falar desse mês de abril, eu separei aqui a força, que é o arcano 8, né? E a estrela, que é o arcano 17. Bom, começando pela força, no arcano 8, nos fala aqui de força espiritual, de poder mental, né, nos falando justamente isso, que é preciso um planejamento, né, é preciso, não se vence um problema, não se vence um obstáculo
na marra, né? É preciso inteligência, é preciso um planejamento para que se passe pelas adversidades e que principalmente não se retorne a elas da mesma maneira. E o arcano da força fala disso, fala de poder mental, fala de força espiritual, né, que é maior, é mais inteligente do que a força bruta, do que a força física. Fala de que é preciso determinação, força de vontade, né, sair da vibração do medo e ir para uma proatividade, né, uma constância com determinação e com sabedoria, com inteligência. E o arcano da estrela nos fala de fé, de esperança, de superação de momentos difíceis, fala de inspiração, né? E nos pede que a gente saia então dessa vibração de medo, de restrição e com maturidade, com responsabilidade e principalmente com otimismo, né? Que se parta então por um novo padrão, né? Assim, um período de recolhimento, como foi o mês de março, né, da energia 7, que teve o mês de março, ele foi necessário, né, e ainda algumas medidas são necessárias, mas é preciso que essa restrição e que esse medo, que o negativismo dê lugar ao otimismo, à inspiração, a achar soluções para que a gente saia desse padrão, né? Porque o isolamento por si só é a restrição que vai levar à escassez, não resolve os nossos problemas, né? A estrela não é um arcano que fala de solução definitiva para uma questão, tá? Mas ela aponta e ela nos ensina que é preciso fé, é preciso otimismo, é preciso ter inspiração, novas ideias, para mudar a nossa realidade. Mas ela nos fala que tem muito trabalho pela frente. Então ela não é um arcano que nos traz uma solução definitiva, ó, o problema acabou. Não. Ela nos fala o contrário, tem muito trabalho pela frente, mas é preciso mudar a vibração, é preciso mudar a forma de ver o problema. Nós teremos em abril aí 3 portais 444 que eu vou falar posteriormente, tá? Não sei se vai rolar vídeo aqui no YouTube ou se vou falar lá nos posts do Instagram, enfim, mas será abordado esse assunto. E são 3 portais muito significativos, né, no mês de abril, e que vai nos solicitar e vai reforçar a questão da organização, de uma nova estrutura, de uma estrutura mais justa, mais inteligente, mais prática, realista, né, que se possa colocar em prática, né, que se saia do mundo só das ideias e que se coloque em prática as coisas, para a gente realmente ter uma realidade diferente, mais eficiente, mais justa, com mais ética e com resultados mais positivos. Gente, esse vídeo é uma análise universal para várias pessoas. Para aqueles que tiverem vontade de fazer uma análise numerológica, ou consulta de tarô, ou das terapias holísticas com que eu trabalho, é só agendar a consulta. Eu espero sinceramente que esse vídeo contribua de alguma forma para o mês de abril de vocês seja um bom mês, né? E desejo a todos, então, um excelente mês de abril, e que a gente use essas energias que estão aí disponíveis para nós com muita sabedoria. Gratidão, um ótimo mês a todos.